Interessante essa questão. Olha, boa pergunta, assim, eu me pergunto muito quem tem condições financeiras de arcar com isso, sabe? Pensando numa questão aí de que nós já temos que prover a nossa própria família, ainda ter prover a família do outro, eu me pergunto quem tem condições financeiras para arcar com isso, sabe? Porque pensando numa classe trabalhadora que já está numa dificuldade de pagar o próprio aluguel, de comprar a própria comida, ainda ter o papel de prover a família do outro completamente, cabe, acho que a pessoas que têm melhor condição financeira. Eu não caibo muito nesse papel aí, eu acredito que a minha família não entre muito nessa classe social onde a gente poderia decidir espontaneamente prover a família do outro. Mas imagino que famílias que tenham melhores condições financeiras, famílias mais ricas, consigam fazer isso e tomar essa decisão. Mas a minha família não conseguiria tomar essa decisão, acredito que meu esposo também não, e a própria família dele, a minha família também não aceitariam isso, porque cada um tem o seu trabalho, cada um provê sua família, cada um tem sua formação familiar e suas decisões. Então, na minha opinião, a minha classe social, basicamente, não sei se consegue ter essa escolha, entende? Não sei você. Tem 2 pontos aí pra gente pensar. Primeiro que quando eu caso, a família do outro se torna minha família. Uhum. Então eu considero minha sogra como uma mãe. Se eu tenho capacidade de ajudá-la, eu ajudaria como se fosse minha própria mãe. Agora, eu também vejo como delicada a seguinte situação. Quando você casa, você sai do núcleo familiar dos seus pais e você constitui um novo núcleo familiar. Uhum. Esse novo núcleo familiar é prioridade. Então não faz sentido eu ajudar o núcleo familiar dos meus pais e colocar em risco o meu núcleo familiar. Na medida em que eu consigo priorizar o meu núcleo familiar e ainda sobra para ajudar o núcleo familiar de onde eu vim, tá tudo certo. Eu vou ajudar meus parentes, minha família, porque continua sendo minha família. Tanto a minha quanto a dela. Lembrando sempre que isso não pode colocar em risco e trazer prejuízo para a nossa família. Ela é prioridade. Eu tenho que pensar primeiro no meu núcleo, nos meus filhos, no meu casamento. E depois, na medida do possível, ajudar os parentes, sempre em acordo entre os cônjuges, né? Nesse sentido a gente concorda novamente. Eu jamais negligenciaria minha família, acredito que meu noivo também não, e nenhuma família faria isso quando nós temos essa relação muito saudável com nossos familiares. Então, se eu visse a minha sogra necessitada ou precisando de alguma ajuda financeira dentro de casa, ou qualquer apoio que não seja só financeiro, mas também no próprio trabalho doméstico, do cuidado, divisão de trabalho, eu super faria isso, até porque se hoje surgir alguma necessidade da minha família, eu sei que meu noivo vai ajudar, e se da família dele também precisar, eu vou ajudar. E isso é uma relação muito familiar, de decisões, e assim concordo contigo também, que nós não podemos deixar a nossa família necessitada. Primeiro a nossa família, o nosso núcleo familiar, e também considero toda a família do meu noivo, a minha família, todo parte de uma família, mas é como temos os núcleos, né? Cada um está provendo a sua família e sobrevivendo da maneira que pode. Tem uma coisa interessante que existe um princípio bíblico que é deixar pai e mãe, né? Quando Deus criou o casamento, ele disse: o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher para que eles sejam uma só carne. Esse deixar pai e mãe, ele não é apenas financeiro, ele é geográfico, ele é afetivo. O que eu estou querendo dizer é que morar com sogro e com sogra é um problema, é uma quebra de princípios. Eu já vi muito casamento ser destruído por causa disso. Porque o princípio de deixar pai e mãe, ele primeiro é geográfico. O ideal, principalmente quando o casal é imaturo, está no começo da relação matrimonial, é ter uma certa distância geográfica dos pais, para que você tenha uma privacidade, para que você resolva os seus conflitos sozinho. Outra coisa é afetiva. Você imagine se sua mãe, se sua sogra é a interventora dos seus problemas conjugais, né? Teve uma briga conjugal, mãe, resolve aqui para mim. Óbvio que esse casamento está em apuros. E financeiramente também, né? Então, se o seu sogro sustenta a sua casa, você tem um casamento que tem tudo para entrar em ruína. Uma vez eu ajudei um jovem que ele disse assim: Rafa, eu ganho muito mal, mas eu já preparei tudo para casar. Eu acertei com meu sogro vai pagar minha conta de luz, minha conta de água, e todo mês ele vai mandar R$ 2.500 para eu fazer a feira. O resto quem vai pagar sou eu, tá? Mas meu sogro vai pagar essa parte. Eu disse: cara, só falta você colocar a aliança no dedo dele, porque ele que vai ser o marido, ele que vai ser o provedor da casa. Ele vai tomar decisões no seu lugar. O ideal é que o casal seja autônomo para viver a vida afetiva e financeira sem depender da família dos sogros.
Achei até interessante esse ponto. Posso comentar sobre Lógico. isso? Eu achei até interessante você trazer essa colocação, porque pensando nessa lógica patriarcal, se você se mantém dentro da casa do seu sogro, da sua sogra, o homem vai ter que ficar abaixo de outro patriarca. Ele não vai ter a liberdade dele de ser o patriarca dentro da família. Independente aqui de que lado que você concorda, todo mundo concorda que você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa cuidar das suas finanças. Então eu quero lembrar vocês que dia 24 de abril teremos aniversário da Finclass. E só aqui pelo Primocast você vai ter uma condição especial, que é o vitalício. Então você assina uma vez só, não precisa mais se preocupar com isso, com aumentos de assinatura. Você tem acesso a 70 cursos de educação financeira, os analistas dando as carteiras recomendadas. Então, comunidade, bônus exclusivos. Você tem que trabalhar, fazer suas coisas, não ficar com tempo de olhar os investimentos. Você pode investir com as carteiras recomendadas. E comprando pelo link do Primocast, pelo Spotify, pelas redes do Primocast, né, o Instagram, TikTok e aqui pelo YouTube, você vai ter o direito de acompanhar a gente num episódio no cinema, que a gente vai juntar com a galera da Black Friday lá. Então a gente vai fazer algumas sessões, você pode assistir a gente presencial no episódio no cinema, tá bom? Então o link na descrição, QR Code na tela, e é isso.